Descendente no mapa astral. Qual seria o significado desse ângulo, né, que é tão importante e tão pouco comentado? Nós vamos falar desse assunto, mas depois da nossa vinheta. O mapa astral, ele é estruturado naquilo que a gente chama de grande cruz, né? Que seria duas linhas que vão se cruzar, formando os 4 grandes ângulos do mapa, que deve ter uma atenção especial na análise, né? Quando nós temos uma carta natal para a gente estar observando e fazendo uma consulta. Então você tem lá o ascendente é muito falado, e no oposto nós temos o descendente. Então o ascendente é onde o Sol, a linha do horizonte onde o Sol nasce, e o descendente seria a linha do horizonte onde o Sol se põe. No momento do seu nascimento, dependendo do lugar que acontece o nascimento ou o evento, né, porque isso também pode ser, esse conceito pode ser usado para eventos, para astrologia horária, por exemplo, você vai ter essa situação, tá? O signo que vai estar nesses ângulos. Então, no ângulo do ascendente você tem um signo, e o descendente vai ser o signo oposto do outro lado. Aí você tem os outros ângulos, outros 2 ângulos que eu pretendo falar em vídeos futuros, né? Que é o meio do céu e o fundo do céu. Mas o nosso tema hoje é o descendente. O descendente, ele basicamente representa o outro. Se o ascendente representa você, o corpo físico, né? Então você está falando de algo que você olha e logo de imediatamente você está vendo, né? Quando você entra em contato com uma pessoa ou com algo, o físico é a primeira informação que chega. Então o ascendente representa isso, o impacto, né? O impacto dessa presença. E no sentido contrário, se isso representa o impacto do ego, do eu, mas no sentido material da afirmação, no descendente você vai ter o que? O impacto do outro, da visualização do outro, no sentido material também. Mas aqui, esse outro é o que faz o contraponto para o eu. Mas o que o outro tem de importante? A gente não consegue se entender como sendo a gente mesmo sem ter como parâmetro o outro. Eu preciso ver o outro para saber quem eu sou, porque eu vou ver no outro aquilo que eu tenho de semelhanças e diferenças, né? Aí eu construo a minha existência, a minha própria personalidade e até mesmo minha aparência física, porque ao ver os outros eu vou falar, olha, eu gostaria de ser como o outro ou não, e eu vou adequar essa minha imagem. Então essa imagem do eu no ascendente, a imagem do outro no descendente. Então, já que nós delimitamos aqui o descendente como a imagem do outro, que outro seria esse? Como nós estamos falando de algo muito visível, nós estamos falando dos amigos declarados e dos inimigos declarados. Por que disso? Porque existe um outro ângulo no mapa que representa o amigo ou inimigo oculto, que é a casa 12, que é a última casa que antecede o ascendente, né? Porque a astrologia sempre representa um grande ciclo onde você tem uma sucessão de eventos e compensação, e aonde normalmente a oposição sempre traz elementos do outro que está dentro do ângulo, né? Então esse daqui sempre contém elemento desse outro e vice-versa, né? Então o eu carrega sempre algo do outro, né? Por, vamos dizer assim, adição ou por subtração, ou eu assimilo ou eu elimino daquilo que eu entendo do outro. Então, o amigo e o inimigo, né? Visível. Então, como eu vejo o outro, como eu percebo o outro, esse é o ascendente. Se o descendente, né? Se o ascendente é como eu me vejo e como eu construo a minha imagem, no descendente é a visão e o contato com esse outro que me pode ser agradável ou não, né? Então, se você tem um signo ali no descendente, isso vai revelar um pouco a sua maneira de encarar as coisas, né? Então, no meu caso específico, né, eu tenho como o meu ascendente é Capricórnio, o meu descendente é
Câncer, né? Então eu sempre vou ter essa visão, assim, sempre buscar essa visão mais íntima do outro, né? Assim, na questão de como que é esse processo de proteção, se protege, se não protege, se nutre ou não nutre. E isso vai sempre me chamar muita atenção na relação com o outro, tentar perceber e ver isso, se isso está presente ou não, se de verdade essa pessoa está interessado no meu bem ou não, em me cuidar, em me proteger, os atributos tipicamente cancerianos. É lógico que a coisa não é tão simples, que eu tenho que ver se tem quem rege esse descendente, eu tenho que ver se existem tensões com esse planeta que rege o descendente, aí eu parto para a minha análise do mapa astral em si. Então, o descendente representa o outro que é declarado, seja amigo ou inimigo, aquele que eu vejo mesmo de verdade, que a minha visão consegue alcançar, esse é o descendente. Tudo bem? Espero que eu tenha esclarecido, trazido alguma informação substancial para vocês. Se gostou do nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e dá uma força para a gente. Tudo bem, gente? Os nossos shorts, eles são normalmente dedicados ao tarô. De repente você vê a nossa vinheta inicial falando astrologia, tarô e tudo mais, e eu dedico normalmente os shorts para falar dos arcanos do tarô, pelo menos nesse momento no canal. Mais para frente talvez eu faça vídeos específicos falando sobre o tarô, tá? Grande abraço e muita luz para todos nós e até a próxima!